Recentemente, eu acolhi uma família de um garoto de 10 anos, que esse garoto na escola, ele começou a ter muitos comportamentos sexualizados e começou a dizer que ele tinha um namorado online. E aí as professoras acharam, né, estranho o comportamento, foram conversar com a família, foram entender o que estava acontecendo com aquela criança, porque quando uma criança tem um comportamento sexualizado, é porque ela está tendo acesso a algum tipo de conteúdo sexualizado, Uhum. né? Então, assim, ela pode estar tendo acesso a um vídeo, ela pode estar tendo acesso a um filme de adulto que não deveria ter visto, ou ela pode estar sendo aliciada também por algum abusador, mesmo online. No caso desse garoto, ele foi aliciado por um abusador. Ele foi aliciado num jogo, no Roblox, que é uma plataforma muito usada por crianças, né, e adolescentes, e é uma das plataformas com menos proteção, onde as crianças ficam mais expostas. Então, se as crianças que estão aqui, os pais que estão nos ouvindo, né, se os seus filhos acessam o Roblox, muito cuidado, é um dos momentos que você precisa supervisionar bem mesmo, porque as ferramentas de proteção dessa plataforma são poucas. Uhum. Então as crianças ficam mais expostas, né? E esse menino jogava no Roblox e um dos jogadores começou a fazer amizade, daqui a pouco passou para outro, passou para o WhatsApp, né? Isso também acontece, é comum acontecer. E ele começou a se relacionar com esse abusador, começou a trocar vídeos, E os pais nem notavam. trocar fotos, e esse garoto estava se relacionando há mais de 6 meses com esse abusador. Ele se relacionava durante as madrugadas, e os Uhum. pais acreditavam que ele estava dormindo, enquanto isso ele estava nesse relacionamento. Então, imagine, né, o estrago disso na vida desse garoto. Quantos prejuízos ele não teve, porque ele estava ali dentro de casa, no lugar onde não se imagina que você vai sofrer esse tipo de violência, e ele foi aliciado, e os pais demoraram a notar as mudanças, demoraram a perceber que tinha algo errado com ele, né? Uhum. Deixa eu só vincular mais uma pergunta aqui, que uma vez identificado ou suspeitado que a criança esteja ali sofrendo, né, com isso, qual que é a recomendação para os pais? É denunciar. Se você tem uma suspeita, é assim, a denúncia, ela não, você não tem que ter certeza para fazer uma denúncia de abuso sexual. Uhum. Você não tem um papel de investigador, né? Esse papel é da polícia. Cabe à polícia investigar a fundo. Mas se você tem uma suspeita, o que a gente tem que fazer é fazer uma denúncia mesmo, juntar ali as evidências que você tiver, ficar muito atento aos relatos da criança. É assim, não tentar reproduzir com a sua linguagem o relato da criança, mas prestar atenção ali exatamente, literalmente, no que a criança diz, no que a criança está denunciando com o comportamento dela também, né? E fazer a denúncia para que a polícia investigue, né? Eu deveria me envergonhar por não saber onde eu vou para denunciar, qual o número que eu ligo. Você pode ir em qualquer delegacia, Elas estão preparadas para elas isso. estão preparadas. Se for uma denúncia relacionada a uma criança, a um adolescente, depois esse processo vai ser encaminhado para a delegacia especializada, né, na infância e na adolescência. Mas qualquer delegacia pode receber uma denúncia, né? Você pode usar o Disque 100, que é um número da justiça também, que acolhe denúncias, inclusive até denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100. Eles também acolhem denúncias de ligação e também no site. Eles têm um site, você pode estar ali registrando a sua denúncia no site também. Você que ouviu isso aí, se você está suspeitando, se você tem uma dúvida, você não é investigador, mas você pode denunciar. E os canais estão divulgados aí. Uhum. Sobre essa questão da denúncia, né? Às vezes algumas pessoas colocam a seguinte situação.
foi feita uma denúncia, essa denúncia destruiu a vida de uma pessoa ou colocou uma grande suspeita sobre essa pessoa. Então, alguns falam bem assim: a gente não pode ter o risco de queimar a imagem de alguém por uma denúncia que a gente não tem certeza que está acontecendo ou não com uma criança. E aí fica o dilema. De um lado, a criança pode estar passando por uma situação de sofrimento. E Uhum. por outro, um adulto pode ter a sua imagem queimada com toda essa investigação. Como que a gente deve pesar essa situação, essas escolhas? Então, a gente sempre deve pensar que a criança é o vulnerável, né? Que Uhum, nós, enquanto adultos, temos um dever, a obrigação de proteger as crianças, porque elas são vulneráveis na situação, né? E se não for fato, se a denúncia não se concretiza, o adulto está ali, vai seguir a sua vida em paz, ileso, né? uhum, Mas e se realmente aconteceu? A gente vai ter ali uma criança que não foi assistida, que não foi socorrida, não foi vista, né? Estava sofrendo, não tinha às vezes como pedir ajuda, não tinha recursos para pedir ajuda, para lidar com aquele tipo de violência e ficou sofrendo, né? uhum, Então, nós adultos temos assim o dever de acolher, de proteger as crianças. Enquanto sociedade, enquanto família, enquanto escola, enquanto igreja, nós temos esse papel, né, de proteção. uhum. Assim, eu perguntei sobre essa questão da, às vezes, a credibilidade do adulto, né, que pode ficar em jogo. Mas e os efeitos de uma que causa numa criança quando ela faz um relato, conta uma coisa e não acredita, né? Isso sim, aí sim é um efeito devastador, né? Porque assim, o abuso sexual, ele é um crime na intimidade, ele fere a intimidade, né, da criança, ele fere a sexualidade também. E quando uma criança, às vezes, que está numa posição vulnerável, ela tenta pedir ajuda, imagine já o caminho que ela já fez, o quanto é sofrido até achar alguém que ela identifica que pode ser um adulto de confiança para que ela peça socorro, né? E aí ela pede ajuda, finalmente consegue de alguma forma pedir ajuda e ela não é ouvida, né? Uhum, Ela imagina, você pede um socorro e não é ouvido. Isso tem sim, assim, um prejuízo enorme, emocional, psicológico para a vida daquela criança. Ela está numa situação de muita vulnerabilidade, ela está numa situação de sofrimento intenso e pedir ajuda e não ser acolhida nesse seu pedido, né? uhum. Traz muitos prejuízos mesmo para a vida dela.